Eu gosto bastante de histórias mais zens, mais tranquilas, onde o autor realmente passa o tempo dele explicando o cenário e os personagens. Tanto que o meu anime favorito, Mushishi, segue essa linha. E um exemplo mais recente é Frieren. O mangá que eu vou falar hoje se chama Totsukuni no Shoujo, ou A Garota do Outro Lado. E ele segue essa pegada mais zen, mais devagar, mas à medida que a história vai avançando, ela vai ficando bem mais séria e você realmente vai sentindo a tensão entre os personagens, dos personagens com o cenário, e é uma leitura muito interessante. E o primeiro destaque dessa história é o cenário em que se passa, porque é bem único. Se passa nessa cidade medieval, essa cidade ela é coberta por muros e é toda protegida porque as pessoas que moram de fora dessa cidade foram afetadas por uma maldição que existe nesse mundo, que é o que torna o protagonista, o sensei, nessa forma monstruosa aqui. E o sensei, ele mora do lado de fora dessa cidade, né? Ele mora em uma vila abandonada, longe dessa cidade, e então ele encontra essa garotinha chamada Shiva, e então ele se vê na obrigação de cuidar dela. E é muito interessante isso, porque a maldição, ela é passada através do toque. Então já começa com essa pegada bacana, que é o quê? Ele tem que cuidar dessa menina, mas não pode tocá-la. Então é muito bacana, é algo quase poético mesmo. Mas à medida que a história vai avançando, a gente vê que as pessoas igual a ele, as pessoas que foram amaldiçoadas, estão atrás dessa menina, e o pessoal que mora dentro da cidade também estão atrás dela. E algo muito bacana é que a gente vê que o protagonista, o sensei, ele tem um pouco da humanidade dele. Ele é bem mais humanoide que os outros monstros dessa vila. Então é muito bacana, porque ele perdeu a memória dele, tem toda essa pegada de o que é realmente ser um humano, então é muito bacana. E para mim, o maior destaque dessa obra mesmo é a arte do Nagabe. Essa pegada de usar somente preto e branco. Ele usa muita sombra blocada, muita rachura para passar a ideia de textura, profundidade. E ele usa pouquíssimos tons de cinza. É bem limitado o uso dessa cor. Ele realmente prefere usar rachuras, sombra blocada. Então é uma arte muito bacana. São traços bem finos que reforça essa ideia de tranquilidade do mangá. Como eu disse antes, à medida que a história vai avançando, ela vai ficando bem mais séria, bem mais tensa. E ela se torna uma leitura bem madura, sem exageros, sem violência extrema, sem abusos, que é algo que a gente vê bastante em mangás mais adultos. E aqui ele consegue ser maduro sem esses exageros, é algo muito bacana, é algo bem refrescante de se ver na mídia oriental. Então é isso, se você quer uma leitura bem tranquila, mas que vai se tornando em algo bem complexo à medida que a história passa, eu recomendo demais A Garota do Outro Lado, do Nagabe. É uma leitura muito bacana. Também tem um anime que eu não cheguei a ver, mas se seguir a história do mangá é muito bacana. E mesmo se você não se interessou pela história, vale a pena ler somente pela arte do Nagabe. Cara, eu nem sei mais elogios para essa obra, arte dele. É muito bacana. Então é isso.